nós engravidamos em março de 2020. Então, foi na véspera da pandemia. Então, a gente pôde vivenciar a gestação. O primeiro ano de vida da Laurinha, a gente, né, almoçava, refeições juntos, banho, todo dia foi eu que dava. Tal. E eu toco todos os instrumentos de corda, assim, violino, cavaquinho, violão, tal. E eu aprendi dessa forma. Eu sei tocar esses instrumentos, eu não sei música. É diferente. Olá, bem-vinda ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui o Edil Amorim, formado em administração em 2011 e atualmente trabalha no Grupo Arco Educação. O Edil tem uma história muito bacana para contar, das experiências profissionais e também acadêmicas que vai dividir com a gente. Edil, que honra ter você aqui. A honra é toda minha, professor. Eu fico muito honrado e grato aqui de poder representar, né, meus colegas, alumnos, alumni da FEACS. Que bacana. Edil, sabe que você estava no grupo que primeiro inspirou esse projeto, né, em São Paulo, em 2016, quando a gente se encontrou lá, um encontro promovido pela Sofia. Nesse tempo você estava na Whirlpool, né? Eu lembro que você comentou, né? Exatamente. A Whirlpool, que no Brasil é mais conhecido pelas marcas Brastemp e Consul. Eu costumo dizer que ali foi a minha terceira grande escola. Eu fiquei 6 anos lá, entrei como trainee e tive bastante... Me descobri muito como profissional lá dentro. Massa. Pois então vamos começar me contando aí em 2011, quando você se formou, você entrou um pouco antes, me conta aí tua história dentro da universidade para depois a gente ir para a vida profissional. Legal. Professora, se você me permite, inclusive na Whirlpool teve um momento super marcante para mim, que foi na minha primeira entrevista lá, na entrevista final do programa de trainee e tal, no qual me fizeram essa pergunta: me conta um pouco da tua história. Um diretor sênior lá e tal. A Whirlpool é uma das indústrias mais inovadoras do Brasil e tal. E aí eu falei: eu sou formado em administração e tal. Ele falou: cara, pera, um pouco antes, me fala de onde você vem, quem são seus pais, quais são seus valores. E aquilo foi tão poderoso para mim, de conseguir admirar o Whirlpool e outros passos de me descobrir como profissional, assim. Então, às vezes, falar antes da administração, eu sou filho de funcionários públicos, meu pai e minha mãe, e tive uma educação, uma jornada privilegiada ali, estudei em ótimos colégios em Fortaleza, e os meus pais sempre falaram: cara, você faz o que você quiser na sua carreira, cara, contanto que você faça concurso público. Então, de certa forma, isso me limitava um pouco e eu tive um pouco de dificuldade de me encontrar. Acho que ao longo na escola, assim, eu sempre tive muita facilidade de aprender. Eu encontrava padrões meio fácil, eu escutava as pessoas e pegava muita coisa, mas eu não era muito estudioso, não era uma prática que eu fazia de parar em casa e estudar e tal. Mas, assim, cara, estando presente 100% nas aulas, eu conseguia ir muito bem, foi o que me permitiu passar na Universidade Federal. Escolhi a administração por inspiração de um tio meu, que é um dos meus mentores, que formou em administração também, só que na Universidade Estadual do Ceará, e que fez uma carreira muito longa em banco, mercado financeiro. Então, foi o que me aproximou de administração. Entrei em 2005 na UFC, então vivenciei um pouco mais do que é o padrão, né, na faculdade. Eu me formei em 2011 e valeu bastante a pena, assim, porque eu acho que, para mim, o que teve muito valor ao longo da faculdade foram os projetos extra-classe. Então, muito presente com os colegas do centro acadêmico, ajudando na organização de eventos, ou conhecendo a turma tanto da empresa júnior, da FEAC, mas também da Universidade Estadual, e principalmente o que eu gosto de falar, que é a minha segunda grande escola, que a minha primeira grande escola foi essa jornada mais pessoal, interna, na própria faculdade, e a minha segunda grande escola foi a ESEC. Então, na faculdade, eu
tive a oportunidade de conhecer a IESEC e fui um dos fundadores da IESEC em Fortaleza. Oi, eu não Em 2000, sabia disso, que bacana. exato. Explica um pouquinho o que é a IESEC para as pessoas que não sabem, né, desses intercâmbios que vocês promovem. Isso. Inclusive, essa é uma das grandes oportunidades que a UFC me proporcionou, que abriu, que foi o intercâmbio acadêmico. Eu estudei 6 meses em Santiago de Compostela, pela FEAC, e lá foi onde eu acho que foi onde explodiu um pouco a minha cabeça, assim, cara, o mundo vai muito além de Fortaleza, do Brasil e tal, então ter morado sozinho, então aquilo foi uma oportunidade de ouro, que quando eu voltei foi quando eu conheci a IESEC. Depois de uma iniciativa que não foi bem sucedida, de fundação, eu conheci esse grupo que estava numa nova iniciativa de fundar essa organização. A IESEC é uma organização que nasceu pouco depois da Segunda Guerra Mundial com o propósito de desenvolver as potencialidades humanas e a paz mundial. Então, é um negócio bem distante, mas que, na prática, se aplicava em desenvolver competências de lideranças em jovens, e aí tinham duas principais ferramentas: oportunidades de gestão, porque essa organização é totalmente gerida por esses jovens, e o produto que ela gerava, que era intercâmbio. Então, como nasceu na Segunda Guerra, na Europa, a principal forma de desenvolver essa potencialidade eram trocas, né? Você entendendo que as culturas eram diferentes, a forma de pensar o mundo, as formas de trabalhar. Então, a gente proporcionava esses intercâmbios que tinham tanto de interesse de organizações do terceiro setor, mas também de empresas privadas, né? Então, em Fortaleza, dentro da Universidade Federal, foi onde a gente começou a iniciativa, e eu era responsável por articular o mercado corporativo e me tirar um pouco do trilho pré-definido que estava para mim de concurso público. Então, nessas oportunidades, foi onde eu vi chance de quebrar um pouco a caixa e vivenciar experiências diferentes. E, posteriormente, eu vivi, né, o produto que eu tanto vendi e fui ser professor na Polônia. Vivenciei um projeto educacional lá por 3 meses, dando aula de empreendedorismo na Polônia. Que massa, fantástico. Agora me explica, então, isso foi o motivo de você ter passado um pouco mais de tempo na universidade ou foi estágio? O que foi que fez você levar 6 anos para concluir seu curso? É, é. Não, não foi estágio, professora. Eu acho que eu consegui cadenciar muito bem, unir as duas, essa vida, né, o início profissional e tal. Mas tiveram, acho que, 2 principais motivos assim do atraso. O primeiro foi o intercâmbio em Santiago, que por mais que eu tenha estudado na universidade, feito algumas disciplinas lá, eu não consegui fazer equivalência, porque eu fui um pouco tarde, então fui no 7º semestre. E o segundo motivo foi que eu me mudei para São Paulo no último semestre, pela IESEC, que eu vim trabalhar no escritório nacional da IESEC, aqui, que fica em São Paulo, na Vila Mariana, e aí foi 1 ano a mais. Aí, quando eu fui para a Polônia, eu fui como estudante, na volta eu me formei, e aí abriu um novo capítulo na minha vida, né, que é, cara, eu queria empreender, eu vou para o mercado corporativo, São Paulo eu via como o principal mercado para eu criar essa casca e voltar para empreender em São Paulo. E aí eu costumo dizer que é tudo feito a lápis, né? O meu rascunho a lápis era bem bonito, eu vou para São Paulo, tenho uma experiência incrível, potente, crio casca, volto, vou empreender e tal. E aí conheci minha esposa aqui. Hoje eu tenho uma filha de 1 ano e 5 meses, não tudo virou. A Whirlpool me abriu muitas portas para empreender dentro de uma grande corporação, num cenário muito diferente de empreendedorismo, de liderança e tudo. E acabei ficando aqui redefinindo esse plano a lápis aí na carreira. Que lindo. Eu sou apaixonada por São Paulo. Morei 5 anos em São Paulo, sou casada com paulista, então, assim, eu acho que São Paulo é minha segunda casa. Eu acho que São Paulo é uma cidade mal compreendida. Depois que você se encontra em São Paulo, você se apaixona, né, perdidamente. Edil, Concordo. 2 perguntas sobre essa questão profissional. Primeiro, você disse que na Whirlpool você teve muita chance de empreender dentro de uma grande empresa, e esse é um conceito muito bacana. Quer dizer, eu não preciso começar um novo negócio
para empreender, né? Eu posso empreender dentro de uma grande empresa. E depois que você falar assim, dessa sua passagem pela Ripple, aí como é que chega a Arco na sua vida? Perfeito. Bom, falando um pouco de empreender dentro da Whirlpool, eu acho que eu saí da minha jornada de exec muito com esse interesse. Eu quero empreender, quero ter uma casa. E eu acho que uma leitura muito boa de pessoas por parte da Whirlpool, o meu projeto foi numa área de novos negócios. Eu comecei um negócio lá dentro, que é a área de utilidades domésticas na Whirlpool. Depois fui tocar outro projeto em serviço ao cliente. Depois fui para outro negócio. A galera brinca que eu consegui ficar 6 anos na Whirlpool sem pegar numa geladeira. Eu, tipo, cara, como? Né? Então, tinha muito espaço para eu criar lá dentro. Cresci bastante lá dentro. Me tornei gerente na Whirlpool. E, nesse meio do caminho, eu já estava reformulando um pouco minha carreira. Eu via muito propósito na indústria, no mercado de eletrodomésticos, na Whirlpool, no quanto mudou a rotina da família, como gerou emprego e tal. Mas na posição onde eu estava, eu acho que eu já estava começando a ficar meio distante daquele propósito que me movia. Então, eu já estava refletindo. Casou com um momento de um break na carreira que eu tomei, porque a minha esposa passou no mestrado nos Estados Unidos. Então, ela estudou um ano no mestrado em administração pública em Harvard. Então, a gente morou em Boston por um ano e era um plano de vida dela, ela já tinha se planejado bastante disso e a gente já estava junto. A Whirlpool foi muito parceira, eu saí de licença não remunerada, que é outro conceito que às vezes é muito estigmatizado, né? Do tipo, cara, não, se a empresa é em São Paulo, eu não posso trabalhar em outro lugar, eu faço. Então, cara, eu tinha N oportunidades de continuar na Whirlpool ou parar um pedaço e voltar para a Whirlpool. E eles foram muito parceiros nisso, então eu fiquei um ano morando em Boston, então eu vivi muito forte aquela comunidade acadêmica, de novo, né? E me reconectei, voltei a estudar, fiz alguns cursos lá, e foi onde eu peguei um papelzinho e falei, cara, e agora? Como é que eu vou, o que é que eu vou fazer da minha carreira? Eu acabei decidindo não trabalhar lá e focar em cursos, em outras atividades que aquele ambiente me proporcionava. Então, eu organizei a Brasil Conference at Harvard e MIT, eu estava junto na organização lá, e foi engraçado, cara, porque teve um momento onde eu tocava Customer Experience do evento, então eu não estava envolvido na agenda e tal, mas em determinado momento eu estava na reunião e a galera falou, cara, a gente quer fazer um painel com todos os unicórnios do Brasil, e aí, não sei o que, e falava e tal, e eu falava, e eu super orgulhoso, né, acabaram de abrir capital, e eu falei, então, faz sentido, mas tem uma questão de diversidade aqui, porque já tem muito homem, a gente precisa de representatividade e tal. E aí eu fiz algumas pesquisas tal, e mostrei ali, tipo, a Cristina Junqueira estava no painel já, como Nubank, ela era, naquela época, a única mulher em corpo de fundação dos unicórnios brasileiros. E a gente teve a chance de colocar todos os unicórnios juntos, então a gente conseguiu colocar, na época, né, 99, Nubank, Stone, Arco, juntos na mesma mesa. E isso casou com a minha reflexão pessoal. Assim, eu tinha vindo para o Brasil em janeiro, refletido sobre a minha carreira, que mercados eu queria trabalhar, e eu tinha uma lista e conversei com um monte de empresas. Eu inverti o processo, tipo, que normalmente a empresa conversa com as pessoas, eu queria conversar com as empresas. Então, eu fiz uma entrevista contrária, assim. Então, eu peguei muito dos contatos que eu tinha, a turma da UFC, a turma da época da ESEC, e consegui entrar nessas empresas. Então, eu conversei com Google, Facebook, LinkedIn, a Arco Educação, Nubank, Stone, PicPay. Então, eu estava conversando com essa galera toda e no meio dos papos eu conversei com a Arco e aí disparou muito longe. Assim. Quando eu vi, a ideia era conversar com uma, duas pessoas, conversei com umas 30, com 5 negócios diferentes, tal. E aí foi um ajuste fino para ajustar, né? Eu queria trabalhar com educação, eu queria seguir com essa linha de empreendedorismo, então eu queria tocar um negócio, olhar um PNL de ponta a ponta. E a Arco tem essa mentalidade de ser uma empresa de muitas marcas, então eu poderia ser um CEO em uma marca menor e do que ter uma jornada muito longa para olhar um PNL completo.
E acabou que em março, 2 meses depois, eu pude conhecer o Ari pessoalmente. Aí tem um match muito forte também de valores, né? Que eu acho que o foco em pessoas, o foco em excelência, o propósito de educação. E aí foi ajuste fino, assim, na jornada. Eu acabei voltando em julho daquele ano, né? Foi de julho a julho, assim, mais ou menos, né? 2018. E aí, em 2019, eu entrei na Arco Educação, na área de novos negócios, para tocar esse momento de novas empresas, o cenário de edtechs, o contexto, né, de empreendedorismo dentro de educação. Então, cresceu bastante nesse aspecto. E eu era responsável tanto por mapear esse ecossistema, como ajudar as empresas que eram investidas a embarcar na Arco. Que aí foi quando eu me aproximei muito forte do Nave à Vela, que é uma das startups que foi investida, que tornou parte da Arco. E 6 meses depois eu fiquei 100% dedicado ao Nave à Vela, com o desafio de eliminar gargalos de escala. Então era um pouco... Eu tenho um background muito comercial e marketing, eu acho por isso eu era muito inspirado pelas suas aulas. E acabou que no desafio do Nave à Vela, eu me aproximei muito mais de um desafio operacional. Assim, eu era um COO, CFO, tudo junto, né? Um ambiente muito pequeno. Então, e aí foi um ano trabalhando com um grupo de fundação do Nave à Vela, para no ano seguinte eu me tornar líder de negócio. Acabou que aquele plano que eu tinha lá de liderar um negócio foi muito mais rápido do que eu imaginava. E estou como líder do Nave à Vela há 2 anos e pouquinho. Né? Bacana. Agora, só para entender, então me explica aí, o Grupo Arco Educação, o Ari de Sá é um pilar do Grupo Arco, o Colégio Ari de Sá, não, o Sistema Educacional Ari de Sá, e o que é o Nave à Vela dentro da Arco Educação. Desenha para mim mentalmente aí para eu entender como é que funciona a Arco. Nossa, que responsabilidade, viu, professor, fazer todo esse contexto. Eu falei, cara, a gente precisa convidar o Ari aqui, para ele contar essa história, que é super bonita, é muito legal, a história é muito legal, super inspiradora. Mas eu vou tentar resumir. O Colégio Ari de Sá é uma história de família do Ari, o avô do Ari fundou, então é lindíssimo essa história. Para passar alguns anos depois disso, dentro do Colégio Ari de Sá, o Colégio Ari de Sá se destacou muito como uma das melhores escolas do Brasil, virou esse destaque, e começou a acontecer uma demanda por material didático, porque os professores eram autores daquelas apostilas, né, na época. Eu me formei em 2004 na escola e no meu 3º ano pré-vestibular eu estudei com uma apostila. Então, basicamente, professores autores tentam sistematizar aquele negócio que nos livros didáticos ficam meio soltos. Né? É difícil fazer um planejamento, tá? Acho que você deve passar com desafios similares e tudo. E o Ari estava, enfim, recém-formado, estava voltando de um mestrado, trabalhando no mercado de auditoria e tal, e ele viu uma oportunidade naquilo, tipo, tem esse negócio aqui e tal. Então, tem toda uma história ali do empreendedorismo dentro da família, né, no qual ele montou esse plano de negócio. Então, foi o Colégio Ari de Sá não tem nada a ver com a Arco Educação no contexto empresarial, né, é uma escola, tem um contexto familiar ali e tal, e foi de dentro da escola que nasceu essa sementinha que virou o SAS, né, que inclusive se chama SAS exatamente para minimizar um pouco a conexão com a escola, porque a escola tinha muito essa preocupação, tipo, cara, de separar as duas coisas. Se esse negócio der muito certo, ok, se der errado também, aqui essa escola já tem um nome, já tem uma marca preservada. Tá? E o SAS começou de nada, né, para competir com, na época, o sistema positivo de ensino, por exemplo, que era pioneiro nisso, 40 anos fazendo aquilo, que, passando um pouco de tempo, o sistema positivo foi adquirido pela Arco Educação, para ver como a novela rodou. Assim. Então, até, não quero ser genuíno, assim, e resumir essa história dessa forma, mas o SAS nasceu assim, com muito foco em qualidade, com muito foco em aprovação, que é um negócio muito valorizado pelo sistema cognitivo, né? Que quando você pensa em sistema de ensino, você pensa na escola de educação básica,
os componentes básicos, né? Que é o core da escola. Então, português, matemática, ciências da natureza e tal, tal, tal. Então, esse é um dos blocos do ecossistema da arcoeducação, né? Os sistemas de ensino cognitivos. Então, tem o SAS, tem o Sistema Positivo, tem o SAI, que fica em Curitiba também. Então, tem várias marcas aqui. Tem um outro pedaço desse ecossistema, que são os sistemas de ensino suplementares. Então, são todos os sistemas que a gente entrega para a escola que vão além do core. O que é que eu quero dizer com isso? Desenvolvimento de habilidades socioemocionais, desenvolvimento de competências de inovação, educação financeira, e assim por diante. Aí você vai entrar em muito, uma seara de coding, tal, tal, tal. Então, aqui a gente também tem 3 principais núcleos, né? Tem um núcleo socioemocional, um núcleo bilíngue, que tem a International School, PES, PGS, então tem marcas bem reconhecidas, e tem um núcleo de STEAM, né? Que é a sigla conhecida lá por Science, Technology, Engineering, Mathematics e tal, que o Nave à Vela é a unidade que se propõe a desenvolver habilidades de inovação e resolução de problemas, né? Então, pensamento lógico, lógica computacional, e que super casou com o meu propósito de vida, né? Muito do como eu falei, assim, eu olho e falo, cara, eu queria tanto ter estudado numa escola com o Nave à Vela, porque a gente se propõe em trazer aqueles cenários, às vezes, muito teóricos para um ambiente muito prático, né? A sala maker, você prototipar uma solução. E aí, voltando para a história da Arco, tem outros pedaços desse ecossistema, né? Novas ventures, sistemas de tecnologia e gestão para a escola, e entra numa seara mais de serviços para a escola. Então, a ideia é que a Arco seja o one-stop shop para a escola. Então, um lugar, uma grande empresa onde ela vai conseguir ter todas as soluções para ter uma escola de alto padrão e de qualidade, e a gente cumprir a nossa missão de escalar a educação de excelência, né? Nasceu com aquela sementinha lá no Aritsá, uma escola excelente, como a gente escala isso para todas as escolas do Brasil. Sabe que uma vez me ligaram do sistema SAS e me fizeram uma pergunta que me deixou encucada, assim, né? Professor, a gente quer fazer uma pesquisa para medir o NPS. Eu falei, bom, mas isso não deve ser difícil, né? O Net Promoter Score, quer dizer, o quanto você vê no seu cliente disposição de te indicar para outro. E aí a pessoa que me ligou disse, não, professora, mas não é tão simples assim. Porque os nossos clientes, quanto mais eles gostam da gente, menos eles nos indicam. Porque mais concorrente eu gero quando eu indicar. Eu falei, gente, você mudou meu dia. Como que... Porque, assim, a expectativa é que quanto mais o cliente goste de mim, mais elevado vai ser o meu NPS, ou seja, a capacidade que aquele cliente tem de me indicar. E assim é com todo serviço. Mas na hora em que eu vendo o meu sistema de ensino para uma escola, quanto mais ela gosta de mim, mais ela vai querer ser exclusiva. E menos ela vai querer me indicar. Eu falei, será que vocês estão tendo uma visão invertida do NPS? Eu não sei como ficou resolvida a história no final, né? Mas você já tinha pensado nisso? Sim, é muito interessante. E eu vivencio isso atualmente, professor. Principalmente nos sistemas de ensino suplementares, eles veem muito como aquele negócio a mais da escola, né? Tipo, uma diferenciação. Então, eu tenho um programa de desenvolvimento maker aqui, uma solução maker que chama Nave à Vela. Se a escola, que é a minha concorrente, que está, cara, 1 quilômetro daqui, também tem um Nave à Vela, eu preciso, né, falar um pouco mais. Por que o Nave à Vela de lá é diferente do Nave à Vela daqui e tal? Então, eu vivencio um pouco dessa questão, mas eu acho que a gente amadureceu um pouco, porque as zonas de influência é bem delimitado, digamos assim, porque tem escolas que sabem que não concorrem com essa outra, por mais próximo que seja, porque o público é diferente.
Então, elas começam a se indicar, e as escolas se organizam mais atualmente. Tipo, a escola de Fortaleza conhece a escola do Brasil inteiro. Então, não tem por que eu não indicar o SAS, no caso, ou o Nave à Vela, para uma escola, eu sou do Ceará, e indicar para uma escola do Rio Grande do Norte, que é um parceiro que eu faço troca de boas práticas. Então, eu acho que sim, há alguns anos a escola ainda era um ambiente muito fechado, nesse contexto mais cuidadoso e tal, tipo, né, o meu conteúdo, eu fecho as 7 chaves. E agora já se torna um ambiente mais aberto, e o Nave à Vela e a cultura maker se propõe muito a trazer essa mentalidade, né? Conteúdo aberto. Né? A gente não precisa de patente e tal, é melhor que eu tenha isso daqui pulverizado e a gente troque e vá muito além. A gente tem alta qualidade, a gente tem um churn muito baixo, o modelo de negócio é muito interessante, porque o que eu vendo para a escola é um sistema, então é o ano inteiro, então eu estou vendendo esse ano inteiro um produto que ele vai consumir o ano inteiro que vem, né? Uhum. Então, o modelo é muito interessante, assim, é o que muito me brilha o olho como modelo de negócio. E outra coisa, o Churn Zero vem da oportunidade de uma escola que, eventualmente, por N motivos, pode ser alguma insatisfação, pode ser uma questão de preço, pode ser não sei o quê, queira trocar de sistema de ensino, eu tenho outros também muito bons, com diferentes modelos ou diferenciais, ou um target price diferente, que eu posso te atender. Então, eu troco o sistema, mas eu sigo na ARPA. Ou mesmo grupos escolares, que às vezes tem 10 escolas. Tem uma escola que é premium, tem uma escola que é um padrão mais low-end, né? Um ticket mais baixo, uma mensalidade de R$ 300, outro de mensalidade de R$ 2.500. Eles vão ter sistemas diferentes, mas hoje eu consigo atender essas duas escolas. Então, tem um pouco dessa lógica de eu acho evoluindo. que é bacana essa evolução, porque, inclusive, as escolas começam a compreender que a matemática, embora seja igual, e o sistema de ensino seja igual, cada escola tem seus diferenciais, né, específicos para aquele seu público, para aquele seu mercado, né? Realmente é uma maturidade do mercado. E falando em maturidade de mercado, Edil, como foi para vocês o tempo da pandemia, né? Eu imagino que as escolas todas fechadas, online. Como é que foi para o sistema educação superar isso? É uma belíssima pergunta, Cristiane. Eu vou falar também nas duas óticas, assim, falando como arco e como um sistema de ensino, o SAS, que é uma realidade super próxima aí de Fortaleza, um super orgulho, né, para mim como cearense também. Foi um super desafio para as nossas escolas no contexto financeiro, pedagógico, de engajamento, de saúde emocional dos alunos, das famílias, tal. Mas também foi uma grande oportunidade. Escolas que não tinham um sistema de ensino, cara, foi ainda mais difícil para elas, porque elas não tinham esse suporte de tecnologia, uma plataforma já desenvolvida, conectada com Google Classroom, ou Zoom, ou qualquer outra, entendeu? Então, aquelas escolas passaram, cara, por que eu não fechei com o sistema de ensino antes? E elas tiveram uma jornada um pouco mais longa, cada uma com a sua história e tal. Então, teve uma grande oportunidade de, até dos clientes que já estavam na nossa base, engajarem com outros dos nossos produtos, né? Aquele cliente que nunca entrou na nossa plataforma ou que nunca usou um simulado específico, começou a fazer uso daquilo. Então, tem essa ambiguidade, né? Uma dualidade do sim. Foi muito desafiador, mas foi uma super oportunidade que eu acho que a gente passa a colher os frutos agora, né? No ano pós-pandêmico e tudo. Mas tem uma realidade muito específica, que foi a minha, que já estava no Nave à Vela, um sistema suplementar de cultura maker, que a forma mais simples que a escola entende isso é suplementar, então eu consigo viver sem. E 2, cultura maker é mão na massa. Como é que eu faço mão na massa sem poder colocar a mão, né? Ou compartilhar o mesmo material. Então, para a gente, foi um desafio ainda maior, mas que nos esticou muito como negócio, como Nave à Vela, porque o plano que estava no nosso roadmap de produto, de, sei lá, em 3 anos, desenvolver uma plataforma digital, trazer a sala maker, a cultura maker para um ambiente digital, que a gente estaria desenvolvendo em 2022 ou 2023,
a gente foi obrigado a antecipar. Então, a gente teve que pivotar o negócio de fato. Assim. A gente era um negócio 100% físico, se tornou um negócio 100% digital em 2 meses, para que em 2021 a gente tivesse uma solução híbrida, que para a escola gera muito valor. Hoje, no ambiente pós-pandêmico, eu poder ter uma experiência dentro de sala de aula, dentro do espaço maker e dentro da casa do aluno, onde ele pode fazer um exercício prévio, uma contextualização, fazer melhor uso do tempo dos ambientes. Né? Então, para a gente, especificamente, foi um desafio um pouco maior do que uma oportunidade. Mas hoje, a gente é um negócio muito mais forte, depois desses 2 anos. Mais consolidado, né, no virtual e o aprendizado que fica, né, Edil, com tudo isso. Edil, e para a gente fechar, uma pergunta-chave, assim, como é a teoria na prática? Cara, essa pergunta é incrível. Eu vi em outros desenhos e eu fiquei tentando respondê-la para mim mesmo, assim, muitas vezes. E eu adoro essa pergunta porque eu sou muito prático. Então, o que me distanciava muito dessa forma, eu não me considerar alguém estudioso, era exatamente por achar que aquilo era só teoria. Mas hoje eu já mudei um pouco disso. Cara, eu me considero uma pessoa bem estudiosa, mas muito focado na prática e olhando a teoria para explicar a prática. E talvez eu vá ter um devaneio, tá, professora? Aí na edição você pega, mas o NAVE, ele se propõe a trazer aprendizado prático, né? Então, esse é um primeiro ponto que me emociona muito, assim, porque tem uma aula que eu presenciei do NAVE, aí vai tangibilizar um pouco, que é sobre placa de Peltier, uma aula de física. Placa de Peltier é uma placa eletrônica que, de forma muito básica, de um lado você esquenta para o outro lado gelar. É uma placa muito usada em filtro de água, por exemplo, para deixar a água gelada. E aí você liga numa fonte de energia e ela, né, gela de um lado, esquenta de outro. E eu não lembro dessa aula, eu provavelmente aprendi sobre isso, mas não lembro porque foi escrito no quadro e tipo, esse lado aqui esquenta de um lado, ok, né? Fórmula de Bhaskara, a galera sempre fala, né, Pitágoras, aquele negócio que serve para quê? Quando você vê na prática, tudo faz sentido. E eu fui para essa aula específica do NAVE, no qual os alunos aprenderam isso fazendo como? Todo mundo construiu um carrinho, trouxe umas caixinhas de azeite, colocou água quente de um lado, uma água natural do outro, ligado num motorzinho. Então, não existia energia, né? Diferente da tomada, não existia tomada. Qual foi a energia? Eles pegaram gelo e colocou na água natural, que energizou o motorzinho, o carrinho foi, bateu na parede, sujou tudo, aquele negócio, a galera... me diz quando esses meninos vão esquecer o que é uma placa de Peltier, como eu esqueci. Eu não lembro, eu já não esqueço mais, depois de ouvir essa aula. Então, você traduzir isso para tudo, do tipo, para você entender os biomas em ciência da natureza, ou para você entender as grandes navegações, você trazer isso para um ambiente prático é muito poderoso. E aí, por fim, do meu devaneio, eu estou estudando música agora. Eu amo música. E o meu professor, ele trouxe uma fala muito poderosa, porque ele foi me ensinar piano e eu passei 3 aulas sem encostar no piano. Ele só estava me explicando a teoria musical e foi o único professor de teoria musical que me encantou, assim, porque ele fazia uma conexão prática muito forte. E aí ele teve um momento que ele falou, cara, eu preciso te ensinar a pensar, esse é o primeiro ponto, porque senão a prática não vai fazer sentido, tu vai aprender decoreba e tal. Então, se tu entende a prática, tu entende a teoria, a prática vai ficar muito mais fácil. E o segundo ponto é, a teoria só existe por causa da prática. Então, antes de existir teoria musical, existia a música pagã e a música cantos gregorianos, que era o que a galera entendia o que era música. Então, era prático aquilo. Até que as pessoas letradas, o clero, foi tentar explicar aquilo e escreveu a teoria musical. Então, a teoria sempre vem depois da prática. Aí eu, nossa. E aí o que ele faz é inverter essa ordem, e é o que a gente faz na nossa vida educacional inteira, né? Inverte a ordem. Você primeiro aprende a teoria para depois aplicar na prática.
E isso, para mim, é o que precisa ser quebrado, assim, as coisas precisam acontecer concomitantemente, né? Faz muito mais sentido, é muito mais poderoso quando eu pego a teoria e logo na sequência eu vejo como ela é aplicada na prática. Então, por isso que é tão poderoso para mim o que foram as suas aulas, as aulas do professor Augusto, que foram as primeiras visitas de campo, do Jocildo, que trazia casos reais de um PNL. Então, hoje, eu querer buscar um PNL para cuidar e tal, e ver na prática, vem muito daquilo. Então, hoje eu consigo diferenciar por que aquelas aulas me marcaram tão mais do que outras, que eram exclusivamente teóricas. E de hoje me considerar alguém estudioso, porque eu acho que o estudo não é só teoria, né? Você conseguir ver os resultados na prática. Então, talvez tenha sido uma resposta um pouco longa, mas foi uma reflexão muito boa que me gerou essa semana. Muito lindo, muito bacana, mas é isso mesmo, quer dizer, isso é uma alimentação constante, né? A prática gera a teoria e, a partir da teoria, a gente estuda mais, faz pesquisa de campo, contribui com a teoria, porque observa outras práticas. Isso tem sido, de fato, o trabalho mais árduo da área de ciências sociais, de estudos sociais aplicados como a gente, sempre fazer pesquisa para além daquilo que acadêmicos vão ler. A gente tem que entender que as nossas pesquisas têm que ter um aprendizado e uma aplicação prática, e, a partir dali, gerar outras teorias, né? Edil, e fechando, que conselho você daria para os nossos queridos alunos, as pessoas que estão nos ouvindo, que ainda estão na faculdade, aquele pessoal que ainda está tentando se encontrar profissionalmente, que conselho você daria? Que é responsabilidade. Mas vou me projetar também há 12 anos atrás, quando eu estava nesse período, concluindo faculdade. Acho que o que eu gostaria de ter entendido melhor, que eu recebi essa dica, aproveite todas essas oportunidades. Assim. Acho que a faculdade te expõe a tanta diversidade, tanta experiência, que viva essas coisas. Por mais que naquele momento talvez não faça muito sentido, mas vai e tenta tirar alguma coisa disso. Assim. E a segunda é foco nas pessoas. Porque eu acho que o que mais ficou, depois de todas as teorias e práticas na faculdade, tá, que foram muito poderosas, foram as pessoas que eu pude trazer comigo e que me ensinaram como olhar o mundo e tirar o melhor dessas experiências e conhecer outras pessoas. Então, aproveitem as experiências que a faculdade proporciona e aproveitem as pessoas dessa comunidade. Por isso que eu fiquei super honrado com o convite, professor, assim, de ter visto a playlist, tanta gente querida, muita gente inspiradora e brilhante que eu não conheço ainda, e talvez um primeiro passo da gente, de fato, consolidar essa comunidade de alunos da Universidade Federal, da FEAC, eu sei que tem muita gente boa aí. Obrigada, Edil. Olha, uma das coisas boas, assim, se é que a gente pode tirar alguma coisa boa de tanta tragédia que se viveu nesses 2 anos de pandemia, mas uma coisa boa que a tecnologia nos deu foi poder fazer essas entrevistas online, porque, para mim, elas só poderiam acontecer presencialmente. E essa nova perspectiva me deu a possibilidade de ter você como entrevistado, você morando em São Paulo, eu aqui em Fortaleza, mas fica devendo um abraço pessoalmente, tá bom? Sem dúvida, professor. Estarei aí muito em breve. Amém. Obrigada. E você vai conhecer a Laurinha, né, professor? Vou conhecer a Laurinha. A Laurinha está com 1 ano e 7 meses, né? 1 ano e 5. 1 ano e 1 ano e 5 meses. Está incrível. Agora falando tudo, esbanjando o vocabulário. Gente, é isso. Se você gostou, como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa por aí. Obrigada e até a próxima. Obrigada. Gostei, toda blogueirinha, youtuber, né, professor?